Bom dia! Como é que vocês estão, pessoal? Nunca mais aparecemos por aqui, né? Mas hoje a gente veio falar um pouquinho sobre como superar os seus medos. Esperando a Jaque entrar. Bom dia. Bom dia, amiga! Tudo bem? Bem, você? Tô bem também. Tá me ouvindo bem? Tô. Uhum. Boa! Deixa eu colocar. E você tá me ouvindo bem também? Sim. Gente, olha, vamos falar sobre uma coisa que todo mundo acha que é um monstro e, na verdade, ele tá ali só nos servindo, né? Desde Com sempre, desde certeza. pequenos, a gente entende que a gente precisa ter medo, porque se a gente não ter medo, algo vai acontecer. E a gente vem utilizando o medo como escudo de proteção. Eu sinto muito isso, que todas as vezes que eu utilizei o medo foi para me proteger de algo, né? Então, desde as propagandas que a gente assiste na televisão, quando a gente assiste a televisão, né, acaba acontecendo que a própria mídia chama atenção através do medo. Só que o que não é muito bom, porque quando a gente está na vibração do medo, a gente está numa vibração baixa. Lá na escola Hawkins, Hawkins, nunca sei falar essa coisa. Enfim, É isso. essa escala maravilhosa aí. Gente, o medo ele vibra super baixo. Ele tá vibrando ali menos do que 100 Hz. Então, assim, quando você acessa essa vibração, você tá com o teu campo energético muito, vibrando muito baixo. Então, cada vez que você fica com medo, você vai atrair mais situações que vão te deixar com medo por conta da energia que tu tá emanando pro teu campo eletromagnético. Faz sentido aí, amiga? Com certeza, com certeza. E a gente sempre, quando tá na vibração muito baixa, a gente fica muito mais suscetível, né? E abre um campo de fato mesmo para atrair mais medo, digamos assim, né? Então, é super importante a gente estar atento a essa emoção. Apesar do medo ele estar ali para nos proteger, entre aspas, né? É uma emoção que não é muito benéfica, né? Esqueci o meu passo a passo que eu queria dar pra vocês. Tá aqui. Improvisos da live. Aqui é vida Faz real, parte. galera. É isso. Anotei, né, pra não esquecer, porque assim, ó, eu vou contar pra ti. Tu sabe, né, Jaque? Eu acessei tanto medo que eu já tive, que eu já superei. E eu fiquei, meu Deus, eu nem sabia que eu tive tanto medo. Eu vou começar a contar aqui Sim. um dos medos pra vocês, que foi o medo de me mudar pra cá, né? O medo de sair ali do Brasil, vim para Portugal, eu acessei assim ó, um medo tenebroso, que nada mais era o medo do desconhecido, né? O medo de como ia ser, o medo de largar tudo. E eu acredito que muito por trás de toda a energia do medo vai ter o medo do desconhecido. Igual quando eu deixei todas as possibilidades de estar trabalhando com outras coisas e comecei a trazer só a terapia. Pensa, já me mudei de cidade. Me mudei de totalmente tudo, casa, tudo. E agora vou ter que largar o trabalho, que é o valor fixo, para ir para as terapias. Gente, isso foi a coisa mais louca. A coisa mais louca. E eu acessei tudo ali. Sim. Então, eu cheguei e me perguntei, né? Será que vale a pena? Será que eu tô fazendo loucura? E a gente sempre acessa essas loucuragens dentro de nós. E é muito engraçado porque toda vez que eu me mudo de casa, olha, inclusive eu vou me mudar de quarto pro quarto do lado. Gente, tô acessando um medinho, por quê? É o quarto do lado, sabe? Então o medo ele é normal, só que ou você aumenta ele ou você coloca ele no teu bolso pra andar com você somente pra te proteger.
O medo ele tem essa característica muitas vezes, né, de se tornar algo muito grande. E isso a nossa mente ela faz isso, né? Então, às vezes é algo que não tem esse tamanho todo, né? Que a gente cria dentro da nossa mente. Assim. Isso é uma percepção que a gente tem que ter também. Exatamente, amiga. E todas as vezes eu me lembro de uma carta que uma amiga minha escreveu pra mim e ela escreve bem assim no final. Acho que eu já contei isso aqui em alguma live, que era: se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque Sim, o medo ele não vai simplesmente desaparecer e a gente não consegue tirar ele. Até no próprio Teta Healing, a nossa professora, instrutora, ela traz isso pra nós, né? Que é um dos sentimentos ali, emoções que a gente vai tendo que não conseguimos tirar. Porque, de fato, como a Jack trouxe, ele nos protege. E do que esse medo tá te protegendo? Na caixinha ali de perguntas teve o medo de falar em público, teve o medo de não ser bem sucedida, teve o medo de desagradar. Então, assim, o que de pior pode acontecer se o que você tem medo acontecer de fato? e o que acontece também, às vezes, não é esse medo que a gente tem. Existe um outro medo por trás, né? Então é sempre legal investigar. Que nem no meu caso, eu e a Pamela, a gente estava conversando, né, sobre esse assunto, assim, dos medos que a gente tinha, né? E então a gente, pô, acho que pode ser legal a gente trazer as nossas experiências aqui, porque pode ajudar outras pessoas, né? E eu fiquei lembrando da minha história, né? Até tem um vídeo que eu tenho gravado de 3 anos atrás contando essa história do medo que eu tinha de dirigir, assim, e eu reassisti esse vídeo e hoje eu olho para trás. Hoje eu nem penso mais nessa história, né? Mas foi algo que me acompanhou durante muito tempo, assim. Então, quando eu olhei aquele vídeo, nossa, me deu um. Falei, que legal ver que aquela pessoa que eu já fui, como que eu consegui superar e quem eu sou hoje. Hoje eu consigo, né, dirigir com uma tranquilidade que, né, alguns anos atrás isso não era possível, assim. E eu, na verdade, o que me ajudou foi uma decisão interna que eu tomei, sabe? Eu falei, não, chega, preciso mudar essa situação, né? Então, a partir dessa decisão que eu tomei, já abri um campo ali para eu conseguir movimentar isso. E aí eu comecei a buscar ferramentas, né, do que eu tinha de conhecimento para me ajudar com isso, assim, e pensando na história como foi, eu demorei muitos anos para tirar a carteira de motorista. Eu acho que eu tirei quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, né? E geralmente, né, o comum é as pessoas, com 18 anos já quer fazer a carteira, já corre para autoescola. E eu não, eu lá com uns 25, vou fazer a carteira de motorista. E foi algo assim que eu peguei um instrutor para me dar as aulas, aí eu não gostei do cara, fiz algumas aulas, parei de novo, eu fiquei mais alguns meses sem fazer, retornei depois, fiz a carteira. E foi curioso, porque acho que tinha mais 3 pessoas no dia que eu fui fazer a prova e eu fui a única que passei no dia. Então já saí, né, com a carteira na mão ali praticamente, mas eu continuei não dirigindo, né? Eu não fui, eu tirei a carteira e, né, continuei ali com a carteira só fazendo volume, assim, né? E foi mesmo a partir do momento que eu decidi que eu queria mudar isso, sabe? Então teve que ter um enfrentamento mesmo, que é aquilo que tu falou, vai, mas vai com medo, tá com medo, vai com medo, a gente tem que dar um passo, né? Um passo de cada vez, assim. Então eu fui, né, buscar apoio, ajuda e na investigação ali eu cheguei em 2 momentos assim da minha infância, né? Foram 2 acidentes, assim. Um deles eu era criança e eu, imagina, década de 80, quem que usava cinto de segurança, cadeirinha, né? Não, não tinha isso. E na minha cidade eu lembro de estar, né, no carro, eu gostava de sentar bem entre os dois bancos, assim. E aí teve um acidente, né? E eu fui parar lá na frente, no painel do carro, bati o nariz, assim.
E aí eu lembro, a lembrança que eu tenho é de estar no hospital, enfim, né? E o outro momento, assim, que na investigação, no caso, foi na sessão de Theta Healing, né, que eu fui fazer para liberar aí essas questões. Eu era criança também, eu vi um acidente. Eu tinha chegado em casa da escola, assim, e a minha vizinha da frente, ela tinha uma garagem que era uma descida, e eu tava ali, acho que, enfim, chegando em casa, e ela estacionou o carro para colocar o carro na garagem, saiu do carro para abrir o portão. Nisso, o carro despencou ladeira abaixo. E a filhinha dela estava dentro do carro. E eu assisti tudo de camarote, assim, então, né? E eu sempre fui de ficar muito impressionada com acidentes de carro. Mas, enfim, passou, eu cresci, a vida foi passando, mas eu não tinha aquelas lembranças na minha mente. Eu tinha a sensação de que algo ruim aconteceria, né? De que alguém iria se machucar. Então, no fundo, eu não tinha medo de dirigir, né? O meu medo era de machucar alguém. Então, o meu sistema, né? O meu corpo, a minha mente estava me protegendo disso, né? E no meu caso também eu tive que trabalhar a questão da autoconfiança, né? Junto com o medo, porque eu tive que trabalhar a questão de que eu era capaz de fazer aquilo, de que eu que estava no comando, sou eu que mando no carro, sou eu que estou dirigindo, sou eu que estou no volante, sabe? Então, o que me ajudou foi isso, né? Tirar, na verdade, a sensação de que algo ruim aconteceria, sabe? E não, no fundo, não era o medo da direção. E olha a Então, importância, né, amiga? Do trauma inconsciente. sim, exatamente, estava mais no fundo, assim. Então, a partir do momento que eu fui limpando e ressignificando esses momentos, essas memórias ali e trazendo, né, as virtudes, a parte boa, trabalhando a minha autoconfiança, foi mudando. Aí eu comecei a pegar o carro, comecei a sair sozinha, hoje é muito mais tranquilo, assim, e né, o fato ali de parece algo simples, não dirige, mas envolve muitas outras coisas ali, que é a questão da dependência, né? Porque você está sempre dependente de alguém dirigir para você, se não é alguém da sua família, é o motorista do Uber, né? Que você tem que chamar a pessoa ali. Então, quanta coisa mudou na minha vida, né? Eu ganhei autonomia depois disso. Então, foi algo para mim muito especial na minha vida, né? Ter conseguido modificar essa realidade, assim. Então, o que a gente queria trazer para vocês, na verdade, sobre o medo é que ele está nos protegendo de algo. Então, o medo ele é importante, mas quando ele se torna disfuncional, é quando vira um problema, é quando ele nos limita e quando nos barra de fazer alguma coisa na nossa vida, né? Então, por isso que é sempre legal ter essa investigação e saber o que que tem ali por trás, né? Amiga, perfeito. E primeiro a pessoa tem que identificar qual que é o medo, né? Porque eu já atendi algumas pessoas que elas chegam na consulta e elas falam assim, na consulta, na terapia, elas falam assim, nossa, eu tenho medo, tá, mas medo do quê? Muitas pessoas têm essa sensação de ter um medo, mas não sabem qual que é o medo. Então, primeiramente, saiba qual é o seu medo, do que você tem medo. Né? Se tá difícil de acessar essa resposta, nesse momento, feche os teus olhos e pergunte qual é o seu medo. De fato, o que que você tem medo? E o que que tu ganha tendo esse medo? O que que você tá privando? O que que você tá deixando de fazer por conta desse medo? E o que que você ganha quando Exatamente. supera ele, como a Jaque falou? Uhum. Né? Se você superar esse medo, quais vão ser os benefícios que você vai ter? Exatamente. Tem que pensar como que vai ficar depois, né? Quais são os benefícios? Como é que vai ficar a tua vida depois disso? Perfeito. E a visualização também, né? Ali, como eu trouxe do estado vibracional do medo, que é uma vibração muito baixa, se você troca a tua vibração, no caso, através da própria visualização, porque quando tu visualiza, tu vai acessando.
Bateria. Quando. Opa, voltou. Quando tu visualiza, tu vai acessando memórias no teu subconsciente e isso vai mandando informações para o teu campo e vai aumentando a tua vibração. Então, se você tem medo ali de viajar de avião e você visualiza, você já conseguindo, você chegando ali no aeroporto cheio de poder, com uma mala, com uma roupa bonita, elegante, se sentindo bem, se sentindo alegre, imaginando você com um sorriso no rosto, você já vai trazendo essas memórias para o teu campo. Automaticamente você vai trazendo a autocompaixão, né? A autoaceitação, a autoconfiança, todas essas coisas para dentro de você. E quanto mais tu visualiza, mais vai ficando leve. E também sempre tomar as precauções antes, né? Por exemplo, no teu caso ali que era dirigir, poxa, vamos ver se está tudo correto, se os documentos estão corretos, né? Se o cinto tá funcionando, se tem água no carro, se o pneu tá ok, se tem gasolina, tipo, tá tudo correto? Posso continuar? É Sabe? aquilo que está no nosso controle, né? Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que está no nosso controle, né? Perfeito, O amiga. que está fora do nosso controle, a gente não tem controle sobre aquilo, né? Mas o que a gente pode fazer é isso. E outra coisa legal também que tu falou, né, da visualização, isso é um negócio muito importante. Parece que não, mas na verdade, o nosso cérebro, para o nosso corpo, quando a gente imagina alguma coisa, para o nosso corpo, aquilo já é real. Então, né, a nossa fisiologia, ela já responde ao que a gente está pensando na mesma hora. Então, né, por isso, por exemplo, quando você tem algum medo muito forte, o teu corpo ele já vai reagir na hora. Às vezes você começa a suar frio, né, te dá uma certa taquicardia, e é porque o teu corpo já está reagindo às coisas que tu está pensando e sentindo, né? Então, a questão da visualização é excelente, porque ela já coloca o teu corpo naquela frequência sem o medo, digamos assim, né, para que você possa seguir em frente ali já em outra, já com outro sentimento e outro pensamento, né? Em vez de ficar ali só alimentando aquele teu medo, você dá um outro estímulo aí pro teu cérebro e pro teu corpo. Perfeito. E se vocês quiserem tirar essa dúvida, é só fechar o olho nesse momento e imaginar a tua melhor sensação, o teu mood mais feliz, o teu mood mais alegre, talvez você estando com pessoas que você gosta, com amigos, com o namorado, com a namorada, naquele momento especial, como que tá o teu coração, né? Como que ativa isso dentro de você? Agora, se você começar a fechar os olhos e visualizar um momento triste da tua vida, daqui a pouco você tá chorando. É verdade. E é incrível. É louco. É louco o poder que nosso cérebro tem. Assim, a nossa mente é abençoada. Então, assim, se você tá com medo, ok, entenda o porquê que ele tá ali. Mas não deixe ele crescer a ponto de deixar você fazer as coisas que você quer fazer. E como é que é É, aquele, o por intento também, né, amiga, que a gente traz na manifestação. Lembra da sua pura intenção por trás, como a Jaque trouxe no exemplo dela. É, ela ganhava liberdade quando ela conseguia dirigir. Ela ganhava autonomia. Então, olha a importância que tem por detrás disso. trazer sempre o benefício, né, da questão. Perfeito. E tu trouxe ali a questão do. Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, é bom trocar também. Eu coloquei aqui que o reiki também auxilia, né? Porque ele ajuda a equilibrar ali o cortisol. Todas as Com terapias certeza. que a gente trabalha, né, amiga? Ela auxilia muito, mas o reiki eu já fiz algumas sessões para medo também. Então, o cortisol, ele, a gente já trabalha aqui, né? Então, é muito bom trazer, principalmente se às vezes você tá com medo na hora, bota tua mão aqui, passa energia, né? O teu corpo é energético. Então, toca aqui, toca no teu chakra coronário, vai sentindo a energia pulsar, imagina uma luz violeta transmutando esse medo, sabe? Equilibrando o cortisol. Lembra que tua mente é poderosa. Então, assim,
Às vezes você não tem mesmo a possibilidade de poder estar marcando uma sessão naquele momento, naquele dia. Faça com as ferramentas que você tem. Escrever também ajuda muito, né? Já que Perfeito, com certeza. Escrever ajuda muito a liberar, assim, né? O ideal é se preparar antes, né? Principalmente se for algo grande que você vai ter que passar, que você não tem como fazer uma escolha, digamos assim, é bom você se preparar, né? E, mas se não você não consegue fazer isso naquele momento, as dicas que a Pamela deu é excelente, assim, né? As nossas mãos, ela tem energia, né? Então pode nos ajudar. A questão da visualização é algo muito legal também. Então, essas dicas são bem válidas aí. Qualquer um pode fazer, né? perfeito. E se você E tem alguma crença, né, no sentido de espiritualidade, você, né, chama ali a tua egrégora para estar contigo aí, que também com certeza vai te ajudar. sim, e até mesmo a vibração da tua voz, né? Porque a tua voz emite uma vibração e a própria energia ali já tem uma intenção. Então, bota pra fora. Às vezes a pessoa é descrente, não acredita em egrégora, né? Em seres espirituais, mas Uhum. lembra que tudo é energia. Eu acredito que se vocês estão aqui nesse perfil, vocês já gostam disso, né? Mas pronto, vai que manda ver alguém cético, né? Tá tudo bem, tudo sob controle. Ô, Jaque, vê se faz sentido pra ti. Tô com essa mania do ô, né? Que feio. Ô, amiga, vê se faz sentido pra ti. Trocar essa energia também pela fé e pelo amor. Porque eu acredito que onde há fé e onde há amor, o medo ele se dissolve, ele se diminui ao ponto de você estar muito mais corajosa, disponível, aberta. Faz sentido pra ti também? Com certeza, né? Ali, por exemplo, a decisão que eu tomei de mudar essa realidade foi um ato de amor próprio, né? Então, eu consegui dissolver tudo aquilo com amor. É isso. Faz toda a Perfeito. diferença. É, gente, e a minha experiência ali que eu não contei, eu também fiz exatamente isso. Peguei minhas malas, visualizei chegando, sabe? E um medo muito legal que a Jaque me contou. Eu vou espalhar teu medo, amiga, porque eu era o mesmo que o meu, então assim, vamos compartilhar aqui pro povo. Mas o medo no início da transformação aqui para terapias energéticas, eu tinha medo de atender as pessoas também. E de fato aquilo nos protege para que a gente não fale coisas a Uhum. mais para a pessoa, para que a gente tome cuidado com aquilo que o outro vai entender sobre a nossa fala, né? Porque olha a responsabilidade. Algumas pessoas de fato acham que a gente vai ter todas as respostas, mas a gente não é nem um guru, nem Buda, nem nada, né? A gente está aqui como canal apenas. Para vocês acessar as próprias respostas que já estão dentro de você. Então, isso no começo acaba sendo um peso e um medo. Então, assim, quem começa nesse processo e às vezes tem esse medo de atender no início, é normal. Só que tu só vai quebrar esse medo na hora que tu atende uma, atende duas. Às vezes no começo vai atender de graça. Eu já me Sim, culpei, né, com a de cabeça. atender de graça, mas eu achei que foi a melhor escolha. Hoje em dia eu penso dessa forma. Eu me sentia muito assim no início, era bem desafiador mesmo, assim, tanto que eu tinha até dificuldade para divulgar mesmo o meu trabalho, eu não conseguia falar para as pessoas, né, o que eu fazia e o que era o meu trabalho, assim, então realmente é algo de muita responsabilidade, né, a gente tem que saber o que está fazendo ali para conseguir ajudar as pessoas, mas aí já também é algo que a gente conseguiu superar, né? Perfeito. E olha só, né? Hoje a gente tá aqui, hoje tá falando, tá se expressando, tá trazendo várias coisas e conteúdos e trabalhos. E é sobre isso, é sobre você enfrentar o teu medo com fé, com amor. Leva ele, abaixa ele aqui na tua mão, bota no bolso, sabe? Caminha com ele se for preciso. E tudo vai fluir. O medo ele não vai deixar de existir, mas você e os teus sonhos têm que ser muito, mas muito maior do que eles. Exatamente, exatamente. E é isso, né, amiga? Acho que eu falei tudo. Isso.
Também falei tudo aquilo que eu tinha anotado. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida aí ou quiser botar algum medo para que a gente possa auxiliar também. E é legal a gente relembrar também que os medos, eles estão sempre no inconsciente, né? E o inconsciente é 95% ali do nosso cérebro. Então, assim, quanto mais consciente você está, mais você consegue diminuir esses medos também que aparecem para você. Então, autoconhecimento, Assim, terapias. quando a gente consegue identificar, né, o nosso mecanismo de defesa, que é através do autoconhecimento, a gente já consegue se adiantar, né? A gente já sabe